Imagine, por um instante, um mundo em que o fogo jamais tocou os corredores sagrados da maior coleção de conhecimento da antiguidade. Um mundo onde as ideias de Arquimedes, Eratóstenes, Hipátia e tantos outros gênios continuaram a se multiplicar, atravessando séculos sem serem silenciadas. Feche os olhos e visualize a Biblioteca de Alexandria não como uma ruína perdida no tempo, mas como um farol eterno, brilhando sobre civilizações que jamais conheceram a escuridão intelectual da Idade das Trevas. Neste universo alternativo, o passado não foi queimado, ele foi expandido. A astronomia avançou séculos antes, a matemática floresceu sem interrupções, a medicina se tornou precisa, científica, humana. E o mundo moderno, talvez, não apenas chegaria mais cedo, mas seria maior, mais sábio, mais justo. Hoje, vamos atravessar as portas de um futuro que nunca existiu, mas que poderia ter mudado tudo. Prepare-se. A história que você está prestes a ouvir não é sobre o que foi, mas sobre o que poderia ter sido. Uma jornada por um mundo moldado pela luz de Alexandria. Um mundo onde o conhecimento jamais foi apagado. Como seria o mundo se a Biblioteca de Alexandria não tivesse sido destruída? A humanidade mede a história em séculos. Mas e se 1000 anos não tivessem sido roubados de nós? E se a Idade Média, aquela fase sombria de estagnação, fosse na verdade uma tragédia evitável? Hoje olhamos para as estrelas com telescópios. Há 2 milênios, eles olhavam para as estrelas com a Biblioteca de Alexandria, um tesouro de conhecimento que continha um mapa para um futuro que jamais vivemos. Este não é um conto sobre livros queimados. É uma hipótese radical. É a história de como seria o mundo se o maior depósito de saber da antiguidade tivesse sobrevivido. Bem-vindos a um futuro que foi perdido. O conhecimento roubado. A biblioteca não era apenas um prédio, era um projeto de civilização. Fundada no século III a.C. por Ptolomeu I, seu objetivo era abrigar todo o conhecimento do mundo. Estima-se que seu acervo chegava a impressionantes 500.000 a 700.000 papiros. Pense em Aristóteles, pense em Platão, agora multiplique isso por 1000. Mas o mais importante não era a filosofia, era a ciência aplicada. Naqueles corredores estavam os trabalhos originais de Euclides, que codificou a geometria, de Eratóstenes, que não apenas calculou a circunferência da Terra com precisão espantosa, mas também propôs o conceito de ano bissexto. Vapor, há 2 milênios. A semente da Revolução Industrial já estava plantada. O que foi perdido? Tratados de engenharia, medicina, astronomia, metalurgia avançada. Faltam peças cruciais. A destruição da biblioteca, lenta e por etapas, culminando nas invasões posteriores, não foi um incêndio de livros. Foi uma amnésia forçada da humanidade. Se ela tivesse sobrevivido, o curso da civilização seria irreconhecível. O salto tecnológico. Como a sobrevivência da biblioteca mudaria o mundo? O impacto inicial seria tecnológico. A renascença não seria um renascimento, mas uma continuação. Pense assim, o conceito de cálculo só foi formalizado por Newton e Leibniz no século XVII, mas o germe desse pensamento já existia nas obras de Arquimedes. Com uma base de conhecimento 1000 anos mais avançada, as invenções de Herão de Alexandria levariam à aplicação industrial do vapor muito antes. Não teríamos uma Idade Média de 1000 anos, teríamos uma Idade da Razão estendida. As viagens de Colombo, ele teria cálculos de Eratóstenes e mapas astronômicos muito mais precisos, alterando a rota, a navegação e o próprio conceito de mundo. O mais importante, a imprensa de Gutenberg, século XV, seria antecipada. Com textos mais claros e em maior volume, a necessidade de um método rápido de cópia seria urgente, acelerando a invenção da impressão para talvez o século X ou XI.
Uma imprensa mais antiga significa alfabetização em massa muito mais cedo. Isso destrói o monopólio do conhecimento da Igreja medieval e acelera a disseminação de ideias, de críticas e de ciência. A revolução científica não esperaria por Copérnico. O mundo estaria lidando com a energia a vapor no ano 1000. O iluminismo poderia ter sido no ano 1200. E no nosso tempo, 2025, estaríamos talvez até colonizando Marte. A tragédia é clara. A destruição da biblioteca não nos fez esquecer 1000 anos. Ela nos fez perder 1000 anos de avanço futuro. O efeito dominó cultural. Mas a história não é só tecnologia. Como o conhecimento influenciaria a política e a cultura? Com acesso contínuo a tratados de filosofia grega, a democracia e o direito romano teriam evoluído sem a interrupção da Idade das Trevas. O cristianismo, em sua ascensão, teria que competir não apenas com fés pagãs, mas com um corpo maciço de ciência secular. Isso forçaria a Igreja a integrar a razão e a fé de forma mais imediata e profunda. O conflito entre ciência e religião seria amenizado ou ocorreria de forma completamente diferente. Medicina. As descobertas de Galeno, baseadas na observação de anatomia e cirurgia, não teriam sido perdidas e transformadas em crenças e superstições medievais. O tratamento para as grandes pragas seria, no mínimo, muito mais avançado. Não haveria a queima de bruxas e a caça a hereges com a mesma intensidade. O ceticismo, o método científico e a tolerância intelectual, que são produtos da filosofia helenística, estariam profundamente enraizados na cultura. O resultado final? Um mundo onde o ano 1600 seria o nosso 2025, e o nosso 2025 seria o futuro que só sonhamos em livros de ficção científica. A Biblioteca de Alexandria nos ensina uma lição terrível. O progresso humano não é linear, ele é frágil e depende de quão bem cuidamos da sabedoria que nos é legada. E, assim, ao imaginarmos um mundo em que a Biblioteca de Alexandria jamais foi destruída, percebemos algo profundo. Não é apenas o passado que foi queimado, mas também possibilidades, futuros inteiros, caminhos que nunca pudemos trilhar. Entre os pergaminhos que desapareceram, talvez estivessem respostas para perguntas que ainda hoje nos assombram, teorias que poderiam ter antecipado séculos de descobertas, ou ideias que teriam transformado a história humana em algo muito maior, mais brilhante, mais justo. E no silêncio deixado por suas cinzas, ecoa uma pergunta que atravessa o tempo. O que mais perdemos com o que perdemos da Biblioteca de Alexandria? Eu gostaria que você, que chegou até aqui, deixasse nos comentários a sua visão. Qual você acha que foi a maior perda da Biblioteca de Alexandria? Sua opinião é parte essencial desta jornada. E antes de encerrar, preciso dizer algo importante. Este canal é novo. O antigo foi roubado de mim. E agora estou aqui, reconstruindo tudo do zero, tentando reunir novamente esta comunidade incrível, apaixonada por história. Se você gostou deste vídeo e quer fazer parte desse renascimento, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like. Você faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. A jornada continua e a história ainda tem muito a nos ensinar.